Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar de uma das ferramentas mais importantes que você pode configurar no seu sistema de som, que é o delay, pessoal. Exatamente. O delay que nos permite atrasar ou distanciar eletronicamente alguns componentes do nosso sistema de som. Bom, pessoal, vamos lá. Como que o delay funciona? Imagina que a gente vai montar esse sistema de som numa caixa Bob, ou numa caixa de som residencial, ou num porta-malas, num paredão, enfim. Qualquer tipo de sistema de som, o delay pode ser aplicado, tá? Mas imagina que a gente vai montar esses dois caras. Um driver fenólico, simplesmente um driver fenólico, pode ser qualquer modelo, qualquer marca, qualquer driver fenólico do mundo. E um tweeter. Pode ser também qualquer modelo, qualquer marca, qualquer tweeter, pode ser um médio grave, pode ser um subwoofer, enfim. Qualquer componente do som, tá, pessoal? Qualquer transdutor, qualquer equipamento que toque um som, tá? Então, geralmente, quando a gente vai montar, a gente pega uma madeira, né? Coloca aqui na frente desses caras e parafusa esses dois caras aí, né? À frente desses dois caras assim, né? E pronto, tá montado o nosso sistema de som. Mas o que a gente não contempla, pessoal, é que quando a gente monta um sistema de som assim, eu tenho uma diferença física entre esses caras, tá? Então eu tenho uma distância, uma diferença de profundidade entre meu driver fenólico e meu tweeter. Então quando esse sistema de som tocar, o som do tweeter vai chegar antes do que o som do driver fenólico para vocês, tá? Por que isso? Porque simplesmente, pessoal, a gente tem uma diferença física entre eles, tá? O tweeter está mais perto de vocês, tá? Porque ele é mais curto. O driver fenólico não, ele é um driver acoplado a uma corneta, né? Então ele está mais afastado, mais recuado, então vai chegar depois até vocês, certo? Simplesmente isso. O que isso vai causar na sensação sonora de vocês? Vocês vão perceber um eco? Não, pessoal, não vão perceber eco. Uma queda de qualidade? Em relação ao distanciamento, não. Vocês não vão perceber um som chegando primeiro que o outro, o tweeter chegando primeiro que o driver fenólico. Isso não existe, tá, pessoal? É muito difícil um ser humano conseguir ter esse dom, tá? A gente só consegue perceber um eco a partir de 40 milissegundos. E isso aqui, pessoal, a gente tá nem a 1 milissegundo de atraso, tá? Então, vamos lá, pessoal. O que esses caras distanciados vão prejudicar no meu sistema de som? A fase, pessoal. Simplesmente a fase. E o que é fase? Bom, isso aí daria pelo menos uns 10 vídeos tentando explicar o que é fase, mas eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples e fácil para vocês entenderem, tá, pessoal? Bom, imagine que eu tenho esses dois caras montados dessa forma, né? Aqui é a frente da minha caixa e aqui é a diferença física entre esses dois caras, certo? Conforme a gente falou, o tweeter chega primeiro e depois o som do driver fenólico, certo? Esse driver fenólico, esse cara toca aí mais ou menos de 800 Hz até uns 5.000 Hz. Esse cara é de 5.000 Hz até uns 20.000 Hz, né? Então, imagina que a gente tem um crossover aplicado aqui nesses dois caras aqui, né? Cruzando em 5.000 Hz. Então, esse toca de 800 a 5.000, esse de 5.000 a 20.000. Exatamente na frequência de 5.000 Hz, pessoal, e também nas suas vizinhanças, a gente tem esses dois caras falando, certo? Porque se eu termino esse em 5.000 e começo esse em 5.000, todo mundo sabe que o corte não é seco, abrupto na frequência, né? Então eu tenho esse cara aqui tocando aí mais ou menos de 4.500 a 5.500 Hz. Então de 4.500 ou de 4.000 a 6.000 Hz eu tenho esses dois caras tocando, certo? E é exatamente aí que eu preciso ajustar a minha fase. Eu só tenho diferença de fase, pessoal, quando eu tenho dois caras tocando a mesma frequência, certo? Então, eu tenho diferença de fase entre um grave, um subwoofer e um tweeter? Não, porque o subwoofer e o tweeter, eles tocam os extremos do range que a gente ouve, tá? O subwoofer toca aí até uns 100 Hz e o tweeter começa em 5.000 Hz. Então, eu não preciso ajustar a fase entre esses caras. Eu tenho fase entre um médio grave e um tweeter?
quase nada, pessoal. Por quê? Porque o médio grave termina ali, dependendo do médio grave, sobe até uns 2, 3 quilos, e o Twitter começa em 3 quilos. Então, se não cruzou as frequências, eu não tenho diferença de fase, tá, pessoal? Então, e é isso que a gente precisa prestar atenção. Entre um driver fenólico e um Twitter? Sim, no cruzamento deles ali em torno de 5.000 Hz eu tenho fase. Entre um driver fenólico e um médio grave? Sim, cruzamento ali entre 800.000 Hz, tenho muita fase. Entre um grave e um médio grave? Sim, também tenho fase e é ali que precisa ser ajustado, tá? Bom, vamos lá, pessoal. O que acontece aqui? Para quem não sabe, pessoal, o som, ele é variação de pressão no ar, certo? Pode ser no ar, pode ser na água, enfim, num meio elástico, tá? Não vou falar difícil aqui para vocês, tá? Mas o som é variação de pressão, tá? Então, imagina aqui que eu tenho aqui no meu driver fenólico umas ondas sonoras, né? Então, eu tenho zonas de pressão e zonas de rarefação, que é o contrário da pressão, tá? É pressão negativa. E aqui eu também tenho as zonas de pressão e rarefação, certo? O que eu preciso, pessoal, para esses dois caras estarem em fase? Eu preciso que a zona de pressão coincida com a zona de pressão desse cara aqui. Então, Twitter e o driver fenólico precisam coincidir com a zona de pressão e de rarefação. Se eu estiver com o Twitter, a zona de pressão do Twitter encontrando a zona de rarefação do nosso driver fenólico, eu estou com 180 graus de fase defasados, tá? E exatamente isso que é a fase. A diferença entre a zona de pressão e a zona de rarefação entre esses dois caras, né? Ou seja, o tempo entre esses dois caras, tá? E o que o Twitter faz? Imagina aqui que eu tô fora de fase, né? O Twitter, ele atrasa eletronicamente esse cara, né? Para que basicamente ele tenha a mesma profundidade aqui do meu driver fenólico e eu tenha fase entre esses dois caras, tá? Pessoal, talvez seja um pouco complicado de entender isso. Eu tô tentando explicar de uma maneira simples aí, não sei que não tá muito simples, muito rápida, mas não tem como, tá? É um negócio meio complicado de explicar, mas eu garanto que se você assistir esse vídeo 1, 2, 3 vezes aí, mandar pro pessoal aí, vocês vão conseguir entender, tá? Eu garanto a vocês, tá? E isso é importantíssimo que vocês aprendam, porque é isso que diferencia os homens dos meninos, tá, pessoal? Quem sabe ajustar a fase tá um nível muito acima dos que não sabem, tá? Então presta atenção nesse vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. Ele atrasa eletronicamente para coincidir aqui esses caras, né? Zona de pressão com zona de pressão, zona de rarefação com zona de rarefação, certo? E com isso eu tenho um ganho, tá, pessoal? Eu tenho um ganho de 6 decibéis se esses caras estiverem muito bem ajustados, tá? Mas basicamente o que o delay faz? O delay, pessoal, ele dá um tempo de atraso nesse cara. Então quando o som toca, o som sai daqui, começa a vir para cá, certo? Como a gente setou mais ou menos nessa distância aqui, o som sai do driver fenólico, vem, a hora que chega aqui, o Twitter é liberado e os dois saem juntos em fase, tá? É basicamente assim que o delay funciona. Bom, pessoal, como que eu ajusto o delay? Risquei toda a mesa aqui. Basicamente, pessoal, eu meço a distância entre esses dois caras, tá? Existem vários jeitos de ajustar o delay. Eu vou ensinar a forma mais simples para quem não tem smart, tá? Basicamente, eu meço a distância entre as bobinas aqui, né? Então, se eu medir a distância entre o driver fenólico e o Twitter aqui e deu, sei lá, 10 centímetros, eu vou lá no processador da Expert, no aplicativo ou diretamente na peça mesmo e coloco lá, por exemplo, o meu canal 1 é meu driver fenólico e meu canal 2 é meu Twitter. Então eu atraso meu Twitter em 10 centímetros ou 100 milímetros, tá, pessoal? Lá é dado em milímetros, então vocês precisam fazer a conversão, colocar apenas um zero a mais. Então eu atraso em 100 milímetros. Essa é a forma mais simples de se fazer, tá, pessoal? E também para todo o meu sistema de som, meus médio graves, meu subwoofer, enfim, todo o meu sistema de som precisa ser ajustado
para que eu tenha aí total rendimento, tá? E não tenha os cancelamentos nos pontos de crossover. Mas, pessoal, essa é a forma mais simples de fazer e uma forma um pouco errada de se fazer, tá? O ideal seria você usar o Smart, tá? Você também pode fazer pelo decibelímetro, que eu vou deixar um vídeo aqui no final desse vídeo para vocês assistirem, ou fazer pelo Smart, que é a maneira mais correta e a gente não tem tempo de ensinar agora, tá, pessoal? Mas com o decibelímetro você já garante bons resultados no seu sistema de som. Outra coisa, pessoal, se eu tenho aqui dois drivers fenólicos atrasados, tá? Por exemplo, eu tenho um paredão onde tem vários drivers fenólicos aqui, a 30 centímetros de diferença de outros drivers fenólicos, e eles são os mesmos equipamentos, tá? Estão em vias diferentes. Se eu medir na trena, esse cara aqui, por exemplo, 30 centímetros, vai bater perfeitamente, tá? Porque esse cara com esse cara tem a mesma resposta de fase, porque eles são iguais. Agora, esse cara e esse cara não bate com a trena. Em vários casos bate, tá, pessoal? Mas eu não posso generalizar dizendo que se você fizer com a trena, vai bater perfeito. Mas quem não usa nada de delay, pessoal, faça com a trena, que a trena chega muito perto. Quem não tem, faz com o Smart, que o Smart ele faz você acertar no beat 100%, tá? Vou mostrar para vocês aí como fazer diretamente na peça, na prática aqui. Bom, pessoal, para dar uma diferenciada aqui, vou com o PX2 8.2 High Connect, aquele que tem entrada a fio e não a RCA. Então, se você tem um carro original aí, com um player original, basta você usar esse cara aqui e não usar conversores. Tem minha senha aqui, eu não lembro qual que é a minha senha, agora ferrou. Eu acho que é 1, 2, 3, 4. Bom, pessoal, por sorte aqui é 1, 2, 3, 4, senão eu teria que resetar esse cara. Bom, vamos lá em delay, pessoal. Tenho aqui, ó, canal 1, delay e a distância, né? Aqui eu posso alternar entre os canais. Suponhamos que o canal 1 tá meu driver fenólico e o canal 2 o meu tweeter. Eu vou medir a diferença entre as bobinas, tá, pessoal? E vou chegar num resultado, né? Então eu cheguei lá, por exemplo, a 10 centímetros. O que eu faço? Aqui tem a distância 0,000 milímetros, tá? Prestem bem atenção nisso. Ele corre de 7 em 7, tá, pessoal? E 10 centímetros dado em milímetros vai dar um total aí de 100 milímetros, né? Então 100 milímetros é igual a 10 centímetros. O que eu fiz? Eu atrasei o tweeter em 100 milímetros, né? E aí eles estão teoricamente em fase agora. Pessoal, isso é muito importante que vocês façam, tá? Para não ter o cancelamento aí nas frequências de transição entre esses caras, tá? Entre seu grave e seu médio grave, entre seu médio grave e seu driver fenólico, entre seu driver fenólico e seu tweeter. Dá uma caçada aqui nos vídeos, tem bastante vídeo explicando como fazer isso com o Smart, com o decibelímetro, fazer na raça, enfim. Várias formas aí de você fazer o ajuste de delay. Então, não deixe de fazer esse ajuste aí, que isso melhora muito seu sistema de som. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo o que acharam do vídeo e se tiver alguma sugestão. Um obrigado e até a próxima.